Hoje eu vou te mostrar por que o Bitcoin vai disparar nos próximos 18 meses e isso não tem nada a ver com adoção institucional, ETFs, regulamentação favorável. Tem a ver com a mudança geopolítica que está forçando os Estados Unidos a fazerem aquilo que exatamente beneficia mais o Bitcoin, que é imprimir trilhões de dólares. Olha, eu sei que você já ouviu isso antes, várias e várias vezes. O Bitcoin vai disparar, agora é a hora, dessa vez é diferente. Eu entendo o ceticismo que muita gente tem, dado tudo que vem acontecendo nos últimos meses e o Bitcoin andando de lado. Porque a maioria das previsões bullish para o Bitcoin se baseiam em coisas que podem ou não acontecer. Adoção institucional, novas Bitcoin Treasury Companies, reserva estratégica de Bitcoin nos Estados Unidos e outros países adotando como moeda legal. Só que o que eu tenho aqui para falar hoje é totalmente diferente. A gente não está falando de se algo vai acontecer, a gente está falando de algo que já está acontecendo nesse exato momento, que é irreversível e que vai forçar os Estados Unidos a fazerem a única coisa que eles podem fazer para se salvarem: imprimir dinheiro em uma escala que vai fazer 2020, a crise do Covid, parecer brincadeira de criança. E aqui que está o problema: enquanto a comunidade do Bitcoin está focada em analisar gráficos, em tentar adivinhar quando virar o bull market, quando virar o topo, se o topo está vindo, se acabaram os ciclos ou não, e aqui está a verdade: enquanto a comunidade do Bitcoin está focada em gráfico, em análise técnica, em quando vai acabar o próximo bull run, eles estão perdendo o foco completamente do que é o maior catalisador macro da história do Bitcoin. Porque enquanto todo mundo está olhando para a eleição americana, para a regulamentação favorável, para a reserva estratégica, para ETFs, os BRICS silenciosamente estão construindo um sistema financeiro paralelo que está prestes a quebrar o sistema do dólar. A gente falou isso aqui no canal recentemente, mas hoje eu vou mais a fundo. E quando isso tudo acontecer, os Estados Unidos vão ter apenas duas opções: ou eles vão deixar a economia deles entrar em colapso total, o que não faz muito sentido, ou imprimir trilhões e trilhões de dólares para tentar se manter competitivo. Adivinha qual opção você acha que vão escolher? E aqui está a parte que a maioria dos bitcoiners ainda não entendeu. Essa não é uma teoria sobre o futuro, isso já está acontecendo nesse exato momento. Os dados já estão aí, os movimentos já estão acontecendo, e quando você conecta os pontos fica claro que estamos no início da maior onda de expansão monetária da história moderna. Ainda nem começou, é aquela calmaria antes do tsunami. E a pergunta não é se o Bitcoin vai se beneficiar disso, a pergunta é se você vai estar posicionado antes ou não que isso se torne óbvio para o resto do mundo. Porque quando isso se torna óbvio, não vai mais ser uma oportunidade, vai ser uma corrida para ver quem consegue entrar antes que o preço reflita essa nova realidade. E eu vou te mostrar exatamente como essa mudança geopolítica está criando essa tempestade perfeita para o Bitcoin. Não através de especulação, só através de dados concretos que mostram por que os próximos 18 meses podem ser os mais importantes da história do Bitcoin até hoje. Deixa eu te explicar de onde vem essa análise e por que ela é diferente de tudo que você já viu até hoje sobre Bitcoin. Essa aqui não é uma análise de o Bitcoin vai para a lua, que é baseada puramente em esperança ou hype. Isso vem de uma análise macroeconômica concreta, de dados concretos sobre movimentos geopolíticos que estão acontecendo agora mesmo. E olha, eu já vi muita previsão bullish para o Bitcoin ao longo dos últimos anos. A maioria se baseia em fatores internos, em halving, em adoção, tecnologia, regulamentação. Agora, esses fatores são importantes, sim, é inegável que sejam, só que eles não explicam os maiores movimentos do Bitcoin. Sabe o que explica os maiores movimentos? Política monetária, pura e simples. A gente vive num mundo em que o sistema monetário está totalmente podre, corrompido. 11 pessoas se juntam numa sala e decidem o preço do dinheiro e quanto de liquidez vai ser injetado na economia, e é isso que dita se os ativos escassos vão subir ou não. Infelizmente, a realidade nua e crua é essa. Ou seja, política monetária, desvalorização das moedas fiduciárias e expansão da base monetária. Bitcoin disparou em 2020 não por causa do halving, mas porque o Fed imprimiu 4 trilhões de dólares para tentar segurar a crise do Covid. Bitcoin subiu em 2016 e 2017, não só pelo halving, mas porque os bancos centrais globais estavam fazendo QE massivo. O que move o Bitcoin no longo prazo não são os fatores que a comunidade gosta de discutir, são exatamente essas forças macro que a maioria dos bitcoiners ignora porque são chatas ou são complicadas de acompanhar. E aqui está o que torna essa análise tão diferente. Pela primeira vez, nós temos uma situação onde forças geopolíticas externas estão criando pressão direta para a expansão monetária nos Estados Unidos da América. Não é o Fed escolhendo se vai ou não fazer QE para estimular a economia, é o Fed sendo forçado a fazer QE para sobreviver, para manter a competitividade dos Estados Unidos. Quando você entende que China, Rússia, Índia estão coordenando uma estratégia para
forçar os Estados Unidos a desvalorizar o dólar, você entende que a gente está entrando num período de expansão monetária que não vai ser temporário ou cíclico, vai ser estrutural e permanente. E o Bitcoin, com certeza, é o maior beneficiário dessa dinâmica, não porque ele é uma boa reserva de valor ou porque é ouro digital, mas porque ele é o único ativo que se beneficia diretamente da desvalorização de todas as moedas fiduciárias ao mesmo tempo. O que eu vou te mostrar agora não são teorias sobre adoção ou tecnologia, são dados concretos que mostram como essa mudança geopolítica está criando as condições perfeitas para o maior bull run da história do Bitcoin. E dessa vez não vai ser ciclo de 4 anos, vai ser mudança estrutural permanente. Os dados já confirmam que essa pressão já está funcionando exatamente como previsto. Os dados de Jobless Claims, dados de desemprego norte-americano, saíram semana passada e pela primeira vez desde 2021 temos mais desempregados nos Estados Unidos do que vagas de emprego disponíveis. Historicamente, toda vez que isso acontece, o déficit fiscal norte-americano explode pelo menos entre 600 a 1.200 basis points. Se a tarifa do Trump for derrubada e já está sendo judicializada e alguns juízes em cortes internacionais de trade, de comércio, já estão decidindo que as tarifas são ilegais, ainda não foram derrubadas, mas pode ser que aconteça. E se elas forem derrubadas, o déficit provavelmente vai para casa de 2,2 trilhões de dólares. E aqui está o dado que confirma tudo. Não existe demanda suficiente de Banco Central para absorver, em Banco Central no mundo, tá? Para absorver essa quantidade massiva de títulos americanos que estão inundando o mercado. As reservas globais em dólares já estão se desvalorizando mais ou menos aí 8% ao ano e os próprios bancos centrais do mundo afora já estão reconhecendo que é uma estratégia suicida você ficar segurando treasuries americanos. A Índia, nos últimos 10 anos, importou 6.500 toneladas de ouro. A China está reduzindo suas reservas em treasuries e comprando cada vez mais ouro. A Rússia teve que reestruturar completamente seu sistema de pagamentos depois que foi expulsa do SWIFT. Mas aqui está a prova mais cabal de que isso está em curso e está funcionando. O próprio Trump já está admitindo derrota. Quando ele posta, parece que perdemos a Índia para a China e Rússia ao ver o Modi do lado do Xi Jinping e do Vladimir Putin no evento, isso não é retórica política, isso é reconhecimento de que a estratégia americana de manter hegemonia através da pressão econômica provavelmente está falhando. E sabe qual foi a reação do mercado quando ficou claro que os Estados Unidos vão ser forçados a imprimir muito, mas muito dinheiro? Os ativos escassos subiram, o ouro subiu, Bitcoin subiu, ativos reais subiram. Porque os investidores, o smart money, os investidores inteligentes já entenderam o que está acontecendo. A diferença é que a maioria dos Bitcoiners ainda está olhando para indicadores errados. Eles estão esperando que os ETFs comprem mais, esperando que novas Bitcoin Treasury compras entrem no mercado, que o Saylor compre cada vez mais e que a adoção institucional seja o único catalisador, quando na verdade o maior catalisador da história do Bitcoin está acontecendo bem na nossa frente e a maioria nem percebeu. Porque quando você entende que os Estados Unidos não têm escolha a não ser desvalorizar cada vez mais o dólar para competir com o sistema dos BRICS, você entende que a gente está entrando num ambiente onde o Bitcoin não é mais um investimento especulativo e sim uma necessidade de preservação de capital, não só para você, como para empresas, como para países, estados-nação, mundo afora. Agora eu vou te mostrar exatamente por que o Bitcoin vai disparar nos próximos 18 meses. E eu vou estruturar isso com 3 pilares fundamentais. Quando você entende todos os 3, fica impossível não ver a oportunidade que está na sua frente. O primeiro pilar é entender que isso não é uma crise temporária, é uma mudança estrutural e permanente no sistema monetário global. China, Rússia e Índia e o resto dos BRICS em menor escala, mas China, Rússia e Índia principalmente, 3 países que historicamente nunca foram melhores amigos, agora estão coordenando a maior mudança geopolítica dos últimos 80 anos. Eles não estão fazendo isso por ideologia, por criarem um novo bloco e concordarem em como deveria ser o mundo, mas sim por matemática pura. É só olhar os dados. As reservas globais em dólares e euros totalizaram 7,1 trilhões de dólares e estão perdendo mais ou menos 8% ao ano em termos de valor. O Putin já explicou isso perfeitamente em junho de 2022, num fórum em São Petersburgo, onde, abre aspas, a tradução livre é: essas reservas podem ser confiscadas a qualquer momento se os Estados Unidos não gostarem da política dos países envolvidos. E aqui está a parte que confirma que isso é irreversível. Todos esses países, China, Rússia, Índia, estão precificando commodities em suas próprias moedas e liquidando as diferenças em ouro, não em dólares mais. Pipeline de gás russo-chinês de 50 bilhões de metros cúbicos anuais sendo pago em rublos e yuans. Comércio bilateral China-Índia sendo liquidado em moedas locais. A foto recente de Xi, Putin e Modi juntos não foi simbólica, foi puramente operacional. Eles estão implementando um sistema financeiro paralelo que funciona $100
dólares e esse sistema já está processando trilhões em transações. E qual é a implicação para o Bitcoin? Quando 40% da população mundial e as maiores reservas de commodities do mundo saem do sistema do dólar, isso cria uma pressão deflacionária massiva sobre a demanda por dólares. E quando a demanda por dólar cai, os Estados Unidos têm apenas uma única opção para manter a competitividade, que é desvalorizar cada vez mais o dólar, ou seja, imprimir. O segundo pilar é entender que os Estados Unidos não vão ter escolha, eles vão ser forçados a responder com expansão monetária massiva, porque pela primeira vez na história moderna a opção militar foi tirada da mesa. Deixa eu explicar como que isso é tão fundamental. Historicamente, sempre que alguém desafiou o sistema do petrodólar, os Estados Unidos tinham uma carta na manga: usar a força militar. O Iraque tentou vender petróleo em euro em 2000, foi invadido em 2003. A Líbia quis criar uma moeda africana baseada em ouro e Muammar Gaddafi foi removido em 2011. O padrão sempre foi esse: você desafia o dólar, você sofre as consequências militares, eles vão lá implantar democracia no seu país e libertar o seu povo. Mas China e Rússia não são Iraque e Líbia. Eles fizeram questão de deixar isso muito claro. Alguns dias atrás, na China, aconteceu um desfile militar de porte gigantesco. Eles fizeram questão de mostrar para o mundo inteiro, transmitido ao vivo pela internet, as novas armas que eles tinham. Mísseis supersônicos, sistemas de defesa avançados, tecnologia que os americanos não conseguem interceptar. Aqui está o dado que deveria assustar qualquer estrategista americano. Os Estados Unidos têm radares que cobrem todo o seu território a 37 mil pés de altitude. Só que os mísseis hipersônicos chineses e russos voam a 300 pés de altura. Sabe qual é a cobertura dos radares americanos a 300 pés? Zero. Ou seja, Los Angeles, Nova York e Washington, todas as cidades estão vulneráveis a ataques que os americanos só detectariam quando fosse tarde demais. E tem mais. Como eu expliquei no vídeo semana passada sobre as terras raras, os Estados Unidos dependem da China para 80% dos materiais críticos para a infraestrutura de defesa militar. Imagina tentar fazer guerra contra alguém que controla sua cadeia de suprimentos. É impossível. A mensagem do desfile militar chinês foi claríssima: tentem nos parar militarmente e vocês vão pagar um preço que nunca pagaram antes. E os americanos receberam muito bem essa mensagem. Por isso que o Trump está fazendo posts desesperados no Truth Social, porque ele recebeu o briefing militar e ele descobriu que a única carta que os Estados Unidos sempre tiveram, a superioridade militar absoluta, hoje talvez não seja uma realidade mais contra esses adversários. Então, sem a opção militar, o que sobra? Sobra a opção econômica. E aqui estão os dados que mostram por que essa opção vai forçar a expansão monetária massiva. Desemprego americano, como eu falei, ultrapassou vagas de emprego pela primeira vez desde 2021. Historicamente, sempre que isso acontece, o déficit explode. E se os bancos centrais mundo afora já estão reconhecendo que manter reserva em dólar é uma péssima ideia, isso deixa o Fed apenas com duas opções. Ou ele deixa os juros de títulos de longo prazo dispararem, o que vai quebrar a economia, porque vai fazer o déficit aumentar cada vez mais, e eles não têm arrecadação tributária e receita suficiente para pagar essa despesa com juros e as outras despesas que já estão engessadas na economia, como previdência social, defesa, Medicare, Medicaid, enfim. Então eles não têm outra opção. A única opção é imprimir dinheiro massivamente. Eles não podem deixar o mercado de títulos quebrar por razões óbvias. Vai ser o fim dos tempos. Para de sair dinheiro no caixa eletrônico, os bancos param, o dinheiro para de circular, a economia colapsa. Então eles vão imprimir. E eles vão imprimir numa escala que vai parecer 2020 ser conservador. Toda vez que tem uma nova crise e eles precisam injetar liquidez na economia, você já pode perceber, esses números são ordens de grandeza maior do que a última grande crise. 2020 deixou 2008 no chinelo e o que vem pela frente vai deixar 2020 no chinelo também. E quando a única carta que resta aos Estados Unidos é desvalorizar o dólar, quando eles são forçados a fazer isso não por escolha, mas por necessidade de sobrevivência, você sabe que o Bitcoin vai ser a maior esponja de liquidez e vai se beneficiar mais de qualquer coisa. Então, levamos ao pilar número 3. Terceiro pilar é entender por que o Bitcoin especificamente é o maior beneficiário dessa dinâmica toda. Primeiro, o Bitcoin é o único ativo que se beneficia da desvalorização de todas as moedas simultaneamente. O ouro se beneficia da estratégia dos BRICS. As commodities se beneficiam da demanda chinesa e indiana, mas o Bitcoin se beneficia de ambos os lados da equação. Quando os BRICS desvalorizam suas moedas contra o ouro para ficarem competitivos e os Estados Unidos desvalorizam o dólar para competir com os BRICS, o Bitcoin é o único ativo que não pode ser impresso por nenhum governo envolvido
nessa guerra comercial. Segundo, Bitcoin tem uma vantagem única de timing. Diferente de 2020, quando Bitcoin ainda era visto como um ativo de risco, agora Bitcoin tem infraestrutura e adoção institucional completa. ETFs aprovados, custódia bancária, aceitação regulatória, muito em função do governo Trump estar fast-tracking e deixando cada vez mais favorável a regulamentação nos Estados Unidos. Quando a próxima onda de liquidez vier, inevitavelmente, ela vai fluir diretamente para o Bitcoin sem as amarras e as barreiras que existiam antes nos ciclos anteriores. E terceiro e mais importante, o Bitcoin resolve o problema que essa mudança geopolítica está criando. Quando todas as moedas fiat estão sendo desvalorizadas simultaneamente, investidores precisam de um safe haven, de um porto seguro, de um lugar para se proteger, de um lugar que é um ativo que não pode ser controlado ou confiscado por nenhum governo específico. Ouro funciona, mas tem limitações por ser físico. Você não consegue mover bilhões e bilhões de dólares em ouro instantaneamente entre países. Você não consegue dividir o ouro em frações microscópicas. Você não consegue verificar a autenticidade do ouro sem ter equipamento especializado. Bitcoin resolve todos esses problemas porque ele é portátil, ele é divisível, ele é verificável e não pode ser confiscado nem por sanção de governo nenhum no mundo. Ele é o ativo perfeito para um mundo onde nenhuma moeda fiduciária é confiável mais. E é o mundo que a gente vive. Ou seja, a gente está entrando num período onde o Bitcoin não é mais um investimento especulativo, é uma necessidade de preservação de capital. E cada vez mais pessoas, instituições e governos estão se dando conta disso. E quando algo se torna necessário em vez de opcional, a demanda se torna cada vez mais inelástica. O preço se torna irrelevante comparado à necessidade de proteção. Agora, quando você junta esses três pilares que eu falei aqui, fica claro por que os próximos 18 meses podem ser os mais importantes da história do Bitcoin. Pilar número 1 vai criar a pressão. Pilar número 2 vai forçar a resposta. E pilar número 3 direciona o fluxo de capital. E aqui está a parte que a maioria dos Bitcoiners talvez ainda não tenha entendido. Essa convergência está acontecendo agora. Não daqui a 5 anos, não depois do próximo halving. Os três pilares estão se alinhando simultaneamente pela primeira vez na história. A janela de oportunidade para se posicionar antes que isso se torne cada vez mais óbvio no mainstream está se fechando rapidamente. Porque quando o Fed anunciar o próximo QE, e não tenha dúvida, ele vai anunciar. Quando os BRICS acelerarem a transição para o novo sistema, quando investidores institucionais entenderem que Bitcoin é a única proteção real contra a desvalorização global de moedas, não vai ser mais uma oportunidade de comprar nos preços atuais. Vai ser uma revalorização estrutural permanente que reflete a nova realidade do sistema monetário global. E dessa vez não vai mais ser temporário, vai ser para sempre. E aqui está a cereja do bolo. Essa mudança não vai beneficiar apenas o Bitcoin. Ela vai destruir completamente a lógica de investimento que funcionou pelas últimas 4 décadas. Deixa eu te explicar. Desde o início dos anos 80, a estratégia vencedora era muito simples. Você compra treasuries de longo prazo. Por 40 anos, os treasuries de 30 anos de prazo foram o melhor investimento do planeta. Rendimento garantido, lastreado pelo governo mais poderoso do mundo, liquidez infinita. Só que isso mudou. Pela primeira vez desde 1981, títulos treasuries de 30 anos estão subindo os seus yields, ou seja, estão caindo o preço em uma desaceleração econômica e uma ameaça sobre a hegemonia econômica dos Estados Unidos e do dólar. Historicamente, recessão significava fuga para títulos, para treasuries, ou seja, os rendimentos, os yields do treasury caíam e o preço subia. Só que isso não é mais assim. Significa que o mercado já entendeu que os treasuries americanos não são mais o porto seguro que historicamente foram. Pela primeira vez em 4 décadas, os investidores estão fugindo dos títulos durante uma crise e não correndo para eles. Na faculdade sempre aprendi que os treasuries americanos eram o risk-free rate, ou seja, a taxa de juros livre de risco. Não havia risco. Isso não existe mais, esse paradigma ficou para trás. E aqui está o que é mais chocante. Se esses treasuries de 30 anos, que historicamente foram o investimento mais seguro, não funcionarem mais, onde que esses trilhões de dólares de capital institucional vão se estacionar? Não pode ser imóvel, porque imóvel depende de crédito barato. Não pode ser ação, porque a ação quebra com juros altos. Não pode ser cash, porque você sabe, Fiat não para de ser impresso e cash se desvaloriza cada vez mais estruturalmente, sistematicamente. Portanto, só sobram ativos reais como commodity, ouro e Bitcoin. Pois é, a gente está no início da maior rotação de capital da história moderna. Se você chegou até aqui, você acabou de entender algo que a maioria das pessoas não tem a menor ideia. Enquanto a maioria está focada
em analisar o comportamento e fazer previsões para o Bitcoin simplesmente olhando o gráfico e esperando notícias vindo de Washington, agora você entende que existem forças macroeconômicas e geopolíticas que movem o Bitcoin e você sabe que os BRICS estão forçando essa mudança estrutural irreversível e vai fazer com que os Estados Unidos não tenham escolha a não ser imprimir muito dinheiro. E o Bitcoin se beneficia diretamente dessa dinâmica. Mais importante ainda, você agora entende que essa não é uma oportunidade de ciclo de 4 anos, mas sim uma revalorização estrutural permanente. Isso te coloca à frente da maioria dos investidores. Se esse vídeo mudou sua perspectiva sobre Bitcoin e te fez entender por que os próximos 18 meses são extremamente promissores e podem fazer história, então deixa o seu like para que mais pessoas tenham acesso a essa análise. E se inscreve no canal, ativa o sininho, porque eu vou continuar trazendo as análises macro que a comunidade Bitcoin precisa entender. E compartilha esse vídeo com alguém que ainda está esperando o próximo halving ou mais adoção institucional para o Bitcoin subir. Essa pessoa precisa entender que o maior catalisador da história está aqui na nossa frente, já começou. E se você quiser ir além da análise e aumentar a sua quantidade de Bitcoins durante essa mudança geopolítica, eu tenho algo que pode te interessar. Porque a maioria dos Bitcoiners que fazem HODL, e não há nada de errado com isso, eu inclusive recomendo que você faça HODL com 90% do seu patrimônio pelo menos. A verdade é que se nos próximos 18 meses o Bitcoin dobrar de preço, as pessoas vão dobrar de patrimônio. Só que você pode ir além, tomando riscos controlados. Mas se eu te dissesse que existe uma forma de transformar essa mesma subida de 100% em talvez 150%, 200% de aumento do seu patrimônio. Tudo isso sem riscos excessivos, sabendo exatamente o máximo de dinheiro que você pode perder, sem trade alavancado e sem risco de liquidação antecipada. Estou falando de opções. E aqui está a realidade brutal. A janela de assimetria ainda está aberta, eu não sei por quanto tempo. Quando o Bitcoin disparar para novas máximas históricas, as calls que a gente está comprando agora, nesse momento, vão ficar 3, 5, 10, 20, 50 vezes mais cara e a oportunidade já era. A minha mentoria é para investidores que já entendem o Bitcoin, estão convencidos dessa assimetria e podem disponibilizar de pelo menos 50 mil reais para colocar em opções, sabendo dos riscos e querendo multiplicar isso de uma forma agressiva, porém inteligente. Essa é a mesma estratégia que eu uso com o meu patrimônio, onde eu tenho mais de 150 mil dólares próprios colocados em opção. Portanto, clica no link aqui para aplicar para a mentoria se você acha que ela é para você. Só que lembra de uma coisa, essa oportunidade não vai durar para sempre. Eu não estou fazendo marketing tentando te vender nada, é uma realidade. Um fato inegável. A janela de assimetria está aberta agora. Daqui a 6 meses, quando o Bitcoin tiver o dobro, o triplo do preço, é lógico que essa assimetria vai ter ido embora. Nós estaremos comemorando lucros de 400% e você vai estar se perguntando por que você não entrou quando a oportunidade estava na sua cara. Agora, obviamente, não preciso nem avisar, a escolha é sua. Se você acha que esse risco não é para você, fique à vontade, continue comprando seus Bitcoins, acumulando seus satoshinhos e segurando para o longo prazo, porque é 100% de chance de que você se libertará financeiramente e vai prosperar. A mentoria está disponível para todo mundo, mas ela com certeza não é para todos. E tem uma peça crucial de toda essa história que eu ainda não te mostrei, porque enquanto eu te mostrei como os BRICS estão forçando os Estados Unidos a imprimir dinheiro, eu não te mostrei a arma secreta específica que a China está usando para isso. Recentemente eu soltei um vídeo aqui no canal que eu mostrei como a China montou uma armadilha de 15 anos que literalmente pode paralisar toda a tecnologia ocidental sem disparar um único míssil, um único tiro. É sobre algo que está dentro do seu celular, do seu carro, no sistema de defesa e que a China controla 90% da produção mundial. Quando você entender essa armadilha das terras raras, vai ficar claro por que os Estados Unidos não têm escolha a não ser imprimir trilhões para tentar escapar. E por que isso vai mandar o Bitcoin para a Lua muito mais rápido do que qualquer um possa imaginar. Portanto, clica agora nesse vídeo aqui na tela, porque essa é a peça que falta para você entender completamente o jogo geopolítico que está acontecendo agora. Até a próxima.